esta era a Oficina Unimax. Eu sou o Tomasz Krasensky e juntos vamos experimentar uma nova técnica. Ferramentas afiadas são essenciais para um trabalho limpo, rápido, menos cansativo e mais seguro na oficina. Mas até a lâmina de melhor qualidade pode ficar cega. As de menor qualidade mais rapidamente. As de melhor qualidade mais tarde. A maioria das lâminas pode ser afiada com sucesso, e isso também se aplica aos discos de serra. Enquanto ferramentas simples podem ser afiadas manualmente de forma primitiva, para discos com um grande número de dentes e altas exigências de precisão, é necessário um dispositivo como um afiador de discos de serra para um afiado perfeito. A manutenção e o serviço de máquinas e ferramentas não estão entre minhas atividades favoritas, mas trabalhar com máquinas que funcionam bem e com ferramentas de qualidade e afiadas me satisfaz muito mais do que lidar com equipamentos negligenciados. E também, de vez em quando, precisamos dedicar um pouco de atenção a isso. Discos de serra baratos com pequenas pastilhas de carboneto nem valem a pena afiar, pois o custo do serviço é maior do que o preço de um disco novo. Além de não manterem a lâmina afiada por muito tempo, trabalhar com esses discos é barulhento e lento, porque sua qualidade corresponde ao preço. Eles vibram e têm maior atrito. Acredito que quase todo mundo, em algum momento, sucumbiu à tentação de uma oferta vantajosa e tem um disco desses na oficina. Com um afiador de discos de serra próprio, você pode afiar até mesmo discos, cujo afiar sob encomenda não seria rentável. Para trabalhos mais sérios, no entanto, certamente vale a pena investir em discos de qualidade. Materiais de melhor qualidade oferecem muitas vantagens. Em comparação com discos baratos, trabalhar com eles é melhor em todos os aspectos. Além disso, as pastilhas de carboneto sinterizado são significativamente maiores, permitindo múltiplas afiações. Se você tiver sua própria afiadora, não precisa hesitar em comprar discos com um grande número de dentes, cuja afiação custaria centenas de coroas. Mas chega de teoria. Vamos testar a própria afiadora, tanto em um disco barato, quanto em um disco de marca com lâminas de qualidade. Você receberá a afiadora desmontada em duas partes. Primeiro, você deve fixar a base, para prender o disco na estrutura principal. A conexão firme é garantida por 2 parafusos. Equipe a base maciça de ferro fundido da afiadora com os pés de borracha fornecidos e parafuse a manivela de avanço da base. A posição correta do disco de esmerilhamento é com a superfície plana voltada para o motor, portanto, a superfície cônica deve estar voltada para longe dele. Se a afiadora chegar até você, assim como aconteceu comigo, com o disco montado ao contrário, não há nada mais simples do que usar 2 chaves para soltar a porca de fixação, girar o disco e apertar a porca novamente. Depois basta fixar o disco de serra e ajustar a afiadora. Além do diâmetro do disco, você também deve ajustar os ângulos de afiação para afiar corretamente o ângulo da face e do dorso. Além disso, é necessário ajustar o batente para que todos os dentes sejam afiados de maneira uniforme. Por fim, afie o primeiro dente, que você pode marcar com um marcador permanente, e se estiver satisfeito com o resultado, continue afiando os outros dentes. Ao afiar, remova apenas a parte necessária do dente. Ao remover muito material, você desnecessariamente reduz o número de afiações possíveis. E a regra é melhor afiar, com mais frequência e menos material, do que menos frequentemente e mais material. Afiando as faces dos dentes. As faces são afiadas, com a superfície plana do disco de esmeril. Primeiro, solte o parafuso de fixação. Ajuste o eixo do disco de esmeril para a posição horizontal, catch, e aperte o parafuso. Solte os outros parafusos de fixação. E escolha o inserto de centragem correspondente, que deve ser aparafusado. Ajuste a distância adequada com a roda. Ajuste gradualmente a distância da cabeça e os ângulos do guia, e do carro desta forma. O percurso do carro deve ser paralelo ao plano do disco. O carro está estendido até o limite, e a superfície frontal da pastilha de corte está completamente alinhada com o plano do disco. Ao mesmo tempo, é garantida uma distância suficiente do corpo do disco de serra. Ajuste o ângulo da face do dente, que pode ser, por exemplo, 15 graus positivos ou talvez 5 graus negativos. Aperte todos os parafusos. Prenda o disco no carro de alimentação de forma que ele possa ser girado manualmente, com resistência adequada. Verifique o movimento livre e a posição do batente do carro e a rigidez dos outros elementos. Estenda o disco e ligue o motor. Gire o disco de serra de modo que o disco de esmeril aponte para o espaço entre os dentes e mova o carro até o batente. Pressione levemente a superfície frontal do dente contra o disco e remova o mínimo necessário de material.
Retire o carro e verifique o afiamento. Assim que estiver satisfeito com o resultado, ajuste o batente na frente de outro dente. Marque adequadamente o primeiro dente afiado. Gire o disco para o próximo dente. E continue afiando dessa forma. Afiamento das costas dos dentes. Realize o afiamento das costas somente após afiar as frentes. As superfícies das costas são afiadas com a superfície cônica do disco de esmeril. As superfícies podem ter diferentes inclinações ou arranjos. Existem superfícies retas, alternadas, ou até trapezoidais, e geralmente se alternam a cada dente. Cada conjunto dessas superfícies precisa ser ajustado e afiado separadamente. Afrouxe o parafuso e ajuste o ângulo do disco de esmeril. Enquanto o ajuste do ângulo da face é exato, no caso das costas é mais empírico, e você precisa ajustar tanto a rotação de toda a base, quanto dos trilhos de fixação. O próximo passo é semelhante ao anterior, o passo com a diferença de que o percurso dos trilhos é ajustado para ser paralelo à superfície cônica do disco. Você pode anotar o ângulo resultante na escala para acelerar o ajuste na próxima vez que afiar o mesmo disco. Como o eixo de inclinação do disco de esmerilhamento não está no plano axial do disco de serra, você deve ajustar novamente sua posição mútua, ou seja, a distância entre eles após a inclinação. Como o abrasivo do disco de esmerilhamento é diamante, ele também lida bem com metal duro de alta qualidade, ou seja, carboneto cimentado. Além dos discos de serra para madeira, você também pode afiar com sucesso discos para corte de aço. No entanto, esteja preparado para que isso seja mais demorado, pois ele geralmente tem um grande número de dentes e também perfis diferentes, o que significa que há mais superfícies para esmerilhar. Um disco afiado penetra mais facilmente no material, então você não precisa pressioná-lo tanto no corte. Portanto, o esforço físico é reduzido, assim como o risco de escorregar a mão, tornando o trabalho com ferramentas afiadas ainda mais seguro. Em conclusão, gostaria de salientar que qualquer afiação que envolva trabalho manual depende da experiência e habilidade do operador. Portanto, não desanime se não sair como esperado na primeira tentativa. Com um pouco de paciência, mesmo com um afiador relativamente simples, você pode alcançar lâminas de serra maravilhosamente afiadas.